Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, eu tenho esse canal aqui no YouTube e aqui eu compartilho com vocês a minha vida de mãe e de dona de casa. E hoje estou aqui para falar sobre alimentação, pedindo algumas coisas, o que eu falo, se eu já mudei alguma coisa na minha alimentação. Quero falar para vocês de 11 itens que eu tenho tirado na minha alimentação, mas que não foi algo muito rápido, mas poderia ter sido bem mais rápido do que foi, mas é porque eu não tinha as percepções que eu tenho hoje. Então, na época, eu tirei aquilo que eu achava que era o vilão na minha alimentação, e depois eu fui compreendendo mais e fui me desapegando de outros itens. Então, eu selecionei aqui 11 itens que realmente a gente não consome, não faz parte da nossa lista, não é assim, de vez em quando, não é de vez em quando. Acho que 2 itens ou 3, não sei, dos que eu selecionei, foi coisa de menos de 1 ano, por causa de um problema, uma restrição alimentar da minha filha, mas que hoje, perfeitamente, a família se adaptou sem esses itens, fizemos substituições, e mesmo que ela não tenha problema nenhum, eu não pretendo mais colocar esses itens aqui no nosso dia a dia. E vou explicando para vocês como que é e como que foi, tá bom? Então o que eu quero compartilhar aqui com vocês é um pouquinho da minha experiência e também de repente possa inspirar vocês para entender que alguns itens são possíveis sim de tirar, mas que exige um trabalho e um esforço da nossa parte, tá bom? E os itens que eu tirei aqui, vocês vão ver que são itens que ninguém precisa deles para sobreviver. Ninguém. Não precisa mesmo. Não adianta falar, mas não vai fazer. Não vai fazer falta. Você pode ter certeza. Quando é que eu como esses produtos que eu vou falar aqui para vocês? Quando a gente pede uma pizza ou quando a gente come fora, mesmo assim, algumas coisas a gente evita porque a gente já perdeu a vontade de comer essas coisas, tá? Ou a gente come mais mesmo quando vai comer na casa de alguém, que às vezes não tem como, aquele item tá lá e a gente come, mas a gente não importa, tá? Não é algo assim que, não, sempre sem neura. Então, vou falar pra vocês de alguns itens que a gente não faz parte mais da nossa rotina alimentar. O que eu vou falar pra vocês não é assim, de vez em quando a gente compra. Não, a gente não compra, não vê necessidade de comprar. Então, vamos lá. O primeiro item que a gente deixou de comprar, e eu acho que foi... Não vou dizer que é o primeiro item que a gente deixou de comprar, mas dos que eu vou falar aqui, esse foi o primeiro e foi o mais difícil pra mim. Eu achava que eu não ia conseguir ficar sem isso, porque eu achava que eu não ia conseguir dar gosto para minha comida. Eu me sentia muito incompetente na cozinha, então eu achava que não ia ter sabor se parasse de comprar isso, que é o quê? Aqueles tabletes de caldo, sabe? Caldo de bacon, caldo de legumes, caldo de galinha e caldo de carne. O que eu mais usava era o caldo de carne e o de galinha. O caldo de galinha, gente, eu fui criada com caldo de galinha. Fazia parte, assim, da minha infância e foi o item mais difícil que um dia eu falei, eu tenho que me desapegar disso. E foi o caldo de galinha e o caldo de carne, principalmente de galinha. Eu punha em tudo, às vezes eu punha um pouquinho, mas eu punha em quase todos os pratos. Aí eu ia variando, um é de carne, um é de galinha, mas eu punha. E assim, por exemplo, meu Deus, galinhada sem caldo de galinha, como assim? Eu achava que era impossível. E como que eu fiz, gente? Porque esse foi muito difícil. Se tem um item assim que eu era acostumada a comer e que eu tive muita dificuldade de tirar, foi o caldo de galinha, né? O tablete. E como que eu tirei? Diminuindo, até que um dia eu falei, não preciso mais disso. Aí o primeiro mês que eu não comprei, que não tinha mais em casa, a partir dali eu não precisei comprar mais. Aí pra isso, gente, eu fui criando, o que eu fiz? Eu comecei a temperar a comida com pimentão, com tomate, porque eu achava que só alho e cebola não ia dar aquele gosto, né? Então, de tempero é uma coisa que eu não compro há anos, muito antes de engravidar da Alice. Eu era viciada nesse e eu já estava querendo tirar alguns itens nocivos à nossa saúde. Eu tirei também o Sazon, o Agisal. Pra mim esse foi tranquilo, porque assim, apesar de que eu goste principalmente do Agisal, Sazon e Agisal é algo que eu conheci depois que eu me casei com o Fred, então eu não tinha aquela dependência emocional do Agisal e do Ajinomoto, e parei de comprar o tempero caseiro também. O tempero caseiro eu já vinha diminuindo e parando, eu comprava aquele arisco sem pimenta ou aquele que é da Ajinomoto.
e eu amava, e eu gostava bastante, então eu já parei com esses temperos. Então só aqui foram 4 itens que eu tirei da minha vida praticamente junto. E junto também nós tiramos o refrigerante. Na verdade, desde que eu me casei com o Fred, isso 17 anos atrás, a gente não tinha hábito de ter refrigerante em casa, a não ser que a gente fosse fazer um almoço para visita. Então isso tipo, vou ter para beber final de semana. Não tinha. Então a gente já comprava muito pouco, tomávamos esporadicamente e de repente nós sentamos e decidimos que a gente não compraria mais refrigerante para nossa casa em situação nenhuma. Então a gente pode chamar alguém para almoçar, a gente pode pedir pizza, pode ter alguém aqui. O máximo que a gente oferece é suco, ou de laranja ou suco de uva integral, tá? É o que, assim, se a gente vai chamar alguém, precisa comprar uma bebida, é suco de uva. É esquisito, pizza com suco de uva. Não toma. Aqui em casa não entra refrigerante mais, tá? Não entra. Nem o dia que eu fiz uma festinha pra Mel aqui, um bolinho, eu servi suco à vontade. Quando eu e o Fred, a gente sai, ou a gente toma suco, ou na maioria das vezes a gente toma água com gás, porque a gente toma devagarzinho, dá aquela sensação de que tá tomando refrigerante e ao mesmo tempo a gente gosta da água com gás, não é nada forçado e você entrete ali, né? Diferente do suco, o suco é muito calórico, é muito doce, aí você vai tomar um, aí você conversa, delonga, você quer mais um. Então a gente prefere, geralmente, 90% das vezes que a gente sai, água com gás, tá? E quando a gente vai almoçar na casa de alguém, se não tiver suco, a gente bebe água, ou mesmo com suco a gente não bebe nada, tá? E é assim. E quando a gente vai também para alguma reunião, assim, que as pessoas falam, traz a bebida, a gente leva suco. Outro item também que a gente não compra mesmo aqui em casa é os enlatados do tipo azeitona, palmito, milho em conserva e ervilha em conserva. Isso não tem prato nenhum que a gente vai colocar isso. Mesmo alguns pratos, igual a berinjela que eu faço, tal, que eu colocava azeitona. Azeitona era uma coisa que desses enlatados, o que eu mais usava, acho que era milho verde e azeitona. Mas acabou, não faz parte mais, vai sem azeitona. Qualquer prato que pede azeitona, vai sem azeitona. E o que você substitui? Nada, coloca o resto dos ingredientes. O milho verde, quando eu preciso, eu geralmente tenho milho congelado. Se não tiver, vai sem milho também. Palmito também, não é algo assim, a gente não compra. Palmito raramente a gente comprava, hoje a gente não compra. O que de vez em quando, raramente, a gente compra de enlatados? O champignon, mas é muito raro, é algo assim, 2, 3 por ano, e olha lá. E outro enlatado que a gente usa, mas a gente usa assim um pouco mais, no máximo uma por mês que a gente consome, é o atum, tá? O atum em água, aquele em água mesmo. Então o atum é algo que a gente ainda tem hábito de consumir, não é muito, mas consumimos. Agora, azeitona, palmito, milho verde e ervilha foi excluído mesmo da lista. Então é o 6º item, eu coloquei todos eles juntos. O miojo também é algo que eu já dei muito para as crianças maiores. O miojo, ele saiu da nossa vida mais ou menos junto com o caldo de galinha. E foi um desapego também, tanto o caldo de galinha quanto desapegar do miojo foi um pouco difícil, porque as crianças gostavam muito e eu tinha aquilo de estar internalizado em mim, um hábito que a gente adquire de que é muito prático. Até um dia que eu falei assim, gente, é tão prático quanto fazer um macarrão alho e óleo, né? E aí como que eu fiz? Como eu comprava bastante, pelo menos uma vez por semana eles comiam, que eu acho que é uma quantidade que a gente não... Miojo é uma coisa que eu acho que você não deveria mesmo, nem de vez em nunca ter na sua casa, mas cada família sabe o que é melhor para si. E eu queria realmente, eles não comiam muito, eles comiam 1 ou 2 vezes por semana. Eu já tinha lá os pacotinhos que eu comprava por mês e era só aquilo, acabou. Mas porque eu sabia que não era uma coisa saudável. E eu ficava incrementando, quebrando o ovo, colocando legumes, deixando mais nutritivo, mas isso aí é enganação. Aí o que eu fiz? Eu fui tirando aos poucos, porque eles já tinham aquele hábito de perguntar, ai mãe, miojo, de querer um miojo de vez em quando, né? Eu acho que eu tinha o dia do miojo na semana, então já para não comer muito, aí eu fui tirando aos poucos, eu não tirei de uma vez, eu fiz igual caldo de galinha, né? Então eu comecei, eu lembro que teve uma época que eu comprava só 2 por mês, aí eu dividia para eles, comia metadinha, para não comer demais, incrementava tal.
Até que depois eu falei, filhos, não tem miojo mais. Eles reclamaram no início, mas eles foram habituando. E aí eu comecei a fazer quando dava vontade, ou quando eu tava meio corrido, que eu aproveitava aquele dia para fazer o miojo, eu fazia o macarrão alho e óleo. Como que eu fazia? Eu já deixo normalmente o alhinho já moidinho, né? Tinha tempo que eu não fazia, mas agora eu fiz de novo. Então, como eu já deixava alho e sal pronto, era muito fácil. Enquanto o macarrão cozinhava, eu pegava azeite, fritava aquele alho com sal e dava uma fritadinha ali no azeite. E depois eu jogava aquele macarrão, misturava e dava pra eles e eles amavam. Às vezes eu colocava uns pedacinhos de tomate, mas eles ali no alho, né? Colocava um pouquinho de tomate e deixava dar uma murchadinha. Cortava em pedaços grandes porque eles não gostavam do tomate, mas eles gostam do gostinho do tomate. Então, às vezes eu colocava. Gente, é muito prático, não tem desculpa pra dizer. Dá um pouquinho mais de trabalho que o miojo, mas um pouquinhozinho, muito pouco. Eu acho que vale a pena trocar o miojo pelo macarrão alho e óleo. Outra coisa que eu comprava há muito tempo pro Felipe, eu tinha assim pra de vez em quando, era nuggets, né? Aqueles chiquinitos, aquelas coisas lá, porque o Felipe não comia carne, então às vezes eu dava aquilo lá pra ele e ele gostava demais. Às vezes também assim um dia que, ai, não tem janta, o que eu vou dar pra essas crianças? Eu colocava os nuggets na sanduicheira, eles mesmos faziam e comia. Não era algo que eles comiam muito, mas eu cortei também, gente. Tirei nuggets e coisas parecidas, eu tirei da alimentação deles. Eles não comem mais, tá? Eu sempre fiz assado, nunca fiz frito. Cortei também o hambúrguer. De vez em quando eu sempre tinha uma caixinha de hambúrguer, assim, a cada 2 meses, para um dia fazer um lanche, alguma coisa. Então, na época que eu tirei os nuggets, o hambúrguer é o 9º alimento aqui que eu tirei. Isso porque eu pus uns enlatados no número só. Então, o 9º alimento que eu tirei o hambúrguer. Então eu comecei a fazer os nuggets caseiro e comecei a fazer os hambúrgueres caseiro. Ai, desculpa, estão cortando grama lá embaixo. Comecei a fazer as almôndegas e os nuggets. O Felipe aceitou muito bem. A Mel come, mas não acha muito gostoso não. Mas aí eu fui fazendo essas substituições. Hoje o Felipe adora os hambúrgueres caseiros que a gente faz. Ele adora mesmo, tanto para comer na comida quanto para comer com pão. Então foi tranquilo. E é uma coisa, gente, que eu não compro há anos. Pra mim, assim, virou um hábito. Quando penso em fazer lanche, eu já penso na carne moída que eu tenho, já em descongelar e fazer os hambúrgueres, porque pra mim é hábito que a gente adquire. Às vezes a gente fica assim, ah não, vou comprar porque vai dar trabalho. Mas quando você adquire o hábito, você nem lembra que existe hambúrgueres pronto. Você nem lembra. E esses hambúrgueres, eles são processados, tem muita coisa que não vale a pena, né? A gente consumir nem de vez em quando. Bom, gente, agora de mais ou menos, acho que quase um ano pra cá, muitas de vocês que me acompanham sabem que eu tirei também a farinha de trigo daqui da minha casa. Isso não quer dizer que não tenha um biscoito ou outro para as crianças, mas a gente vai rever isso. Nem que eles gostam, igual a rosquinha Mabel, alguma bolacha que é feito de farinha de trigo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a farinha de trigo, eu não faço mais nada com farinha de trigo aqui em casa. E ainda que a intolerância da Alice passe, e tá passando, eu percebo que tá passando, eu não vou mais, não vai fazer parte. Tudo que eu for fazer, que vai levar farinha, eu vou fazer com, no máximo, eu vou utilizar a farinha de arroz junto com o polvilho, que é o mix de farinha que substitui a farinha de trigo. Então aqui em casa, uma coisa que não compramos mais, nem pretendo comprar nunca, qualquer coisa que precisar fazer tem que ser farinha de trigo, eu vou partir para outra receita, porque farinha de trigo é algo que eu não quero mais consumir aqui na minha casa. Não só porque a Alice tem intolerância, mas é porque ela tem muito glúten, tanto a integral quanto a branca. Ela tem glúten demais. Até onde eu sei, se tem um produto que tem muito glúten, é a farinha de trigo, tá? A aveia tem. Alguns alimentos que a gente consome tem traços de glúten, mas a farinha de trigo ela foi aumentada em 400%, segundo as pesquisas que eu fiz. Então eu acho que é uma bomba muito grande de glúten no nosso organismo. Eu acho que o problema não é o glúten, eu acho que o problema é a quantidade de glúten que a gente ingere no dia a dia. E eu vejo
pelo pouco que eu sei, é que a farinha de trigo é a vilã. Então a gente come uma pizza fora, a gente já come glúten. Esses dias eu tava olhando que a minha lentilha tem traços de glúten, na lentilha, nada a ver. Aí você come um mingau de aveia, você faz um cookie de aveia, ela já tem um pouquinho de glúten. Aí você come um biscoito pronto, já tem glúten. Você come um pão integral, tem glúten. Aí pra que eu vou fazer bolo, biscoito, cookies? O que eu vou fazer em casa, pra que eu vou fazer com farinha de trigo que tem horrores de glúten? Então assim, o que eu quero que vocês entendam é que não é que eu estou tirando o glúten da minha alimentação, porque não tem porquê. Mas eu não tenho porquê, eu aprendi a fazer receitas com farinha de arroz e polvilho, então não tem porquê eu usar farinha de trigo. E o que eu faço aqui em casa? Eu às vezes faço umas bolachinhas, faço biscoito de polvilho e faço bolo. Não faço nada além disso. E qualquer coisa que você engrossa ou que precisa usar farinha de trigo, você pode usar a farinha de arroz. Mas o que eu quero mesmo ainda, o meu objetivo é sair até da farinha de arroz. Eu pretendo, com o tempo, me adaptar às farinhas das oleaginosas, que tem menos carboidrato, tá? Porque eu acho que vai ser mais saudável para as crianças também. Então, a gente vai devagar. Sair da farinha de trigo, sair do excesso de glúten. Sair muito. Você deixar de consumir farinha de trigo no dia a dia na sua casa, você que assa pães e bolos e etc e tal, se você conseguir sair da farinha de trigo, gente, você já tá consumindo aí uns 80% a menos de glúten, né? Então, hoje eu olho e falo, meu, pra que usar farinha de trigo? Tudo bem, ela é mais barata, mas o que você ganha por trás, né? E principalmente eu que deixei de consumir tanta coisa que eu mostrei pra vocês, então gastar um pouco mais com uma farinha menos nociva, não que a farinha de arroz seja saudável, mas menos nocível, pelo menos não tem o glúten, eu acho que vale a pena, eu acho que é um investimento na nossa saúde, principalmente as crianças que estão começando agora, né? A gente já tá meio intoxicada, mas as crianças, mas eu vou falar pra vocês, gente, que eu não tive mais problema de queimação, nem de refluxo depois que eu comecei a comer as coisas sem glúten, né? Não é que eu tirei o glúten, igual eu falei, se eu vou comer na padaria, que de vez em quando a gente toma um café na padaria, come um pãozinho, ou pede uma pizza, tranquilo, mas eu sinto. Principalmente se eu comer o tal do pão francês, tá? Não precisa ser o francês, mas o francês, o refluxo vem bem mais forte, não sei porquê. Mas acho que ele tem muitos produtos químicos, né? Ele já é uma farinha preparada, então ele tem muito produto químico, o pão francês. Não é só porque ele não é integral. Então, ele vem com muito produto químico, além do glúten. Então, gente, eu acabo de comer e sinto vindo assim, sabe, aquele refluxo. Então, eu acredito que consumindo menos glúten e não consumindo pão francês, eu realmente estou curando a minha gastrite, porque eu nunca mais tive nenhuma crise de gastrite. É igual eu falo pra vocês, às vezes dá uma dorzinha no estômago e vem o refluxo, mas tipo, parei de comer, no outro dia não comi mais, melhora. Então eu acredito que eu estou dessa forma fazendo um tratamento natural para minha gastrite sem precisar de remédio, né? Assim, quando a gente fala em farinha de trigo, existe alguns itens que a gente compra que praticamente quase tudo é farinha de trigo, como por exemplo o macarrão, a massa de lasanha, né? 11º item que a gente tirou, mas esse da farinha, e o que eu vou falar agora foi mais recente, né? Tem aí menos de um ano. A gente tirou, assim, radicalmente é o macarrão feito de trigo, tá? Então, a gente tirou o macarrão, nosso macarrão é de arroz, tá? Então, quando a gente faz é de arroz. E eu faço até uma quantidade, mais ou menos, assim, não é de vez em quando, faço até 1 ou 2 vezes por semana para as crianças. E muitas vezes eu como com eles o macarrão. Mas tem muito carboidrato, é super calórico porque é feito de farinha, não é porque é feito de farinha de arroz que não é calórico. Porém, não tem glúten, né? Então, já tá um pouco, já tem algo assim muito nocivo que não tem nesse macarrão, né? Então, não consegui achar a massa de lasanha sem a farinha de trigo. Então, isso implica que tem glúten, né? Então, só a Alice tem problema com glúten, mas eu sei que, como as crianças não estão pedindo, eu evito fazer. Uma coisa bem legal também pra gente fazer, se a gente quiser sair do glúten, na lasanha e não achar a massa ou achar a massa muito cara, é fazer a lasanha com a massa da panqueca, dá super certo aqui em casa também. E aí você pode fazer
a panqueca com a farinha de arroz, que dá muito certo, igual a farinha de trigo. Então você faz as panquecas, depois você vai montando a lasanha com a massa da panqueca. Eu monto a lasanha para eles de presunto e queijo, que é como eles gostam, tá? Então é assim que eu fiz da última vez, mas panqueca e lasanha é algo assim que a gente quase não faz, porque o Fred tem triglicérides alto, então a gente evita. O que eu faço para mim e pro Fred é lasanha de berinjela, mas aí os meninos não comem. Aí geralmente nesse dia eles têm arroz, feijão, carne moída e tal. Então eu faço principalmente de janta e eu faço a lasanha assim de berinjela, de abobrinha, né? E vou fazendo assim pra gente sair da massa. Gente, não estou tirando o glúten das crianças, tá bom? Eu consumindo glúten toda semana, normal. Mas o que eu preparo sem glúten, tá? Outras coisas aí que eu quero mudar aqui, que tá precisando sair da nossa lista de compras de mercado, e eu vou compartilhando com vocês as nossas conquistas aí. Essa lista minha, ela vai ser bem mais enxuta quanto aos industrializados, sabe? Eu vou parar de ficar fazendo muita vontade das crianças. E às vezes a gente compra pensando, e se eles quiserem uma bolacha, alguma coisa, não vai ter nada pra comer? Vai ter ovo na geladeira, vai ter queijo, vai ter bacon que eles gostam, não que eu vou deixar eles comerem bacon igual uns loucos, e vai ter também muita fruta. Então ninguém vai passar fome, não é verdade? Porque às vezes, gente, a gente tem que tirar o mal para que eles comam o mais saudável. É igual eu falo pro Fred, enquanto a gente ficar com dó e ficar dando bolachinha para eles e biscoitinhos, eles não vão comer o que eles precisam comer, porque eles vão se nutrir daquilo, né? Porque a gente compra uns saquinhos de bolacha Mabel, a gente compra 2 pacotes de bolacha recheado para cada um, eu compro um potinho de doce de leite que o Felipe gosta, é o doce dele, antes eu comprava 2 por mês, agora eu compro só um. A Mel também, ela gosta de balinha fina, eu trago um pacotinho para ela. Então, isso aí vai ter que ser reduzido. Porque vai ter que ser, porque senão, gente, eles vão ficar com os problemas que a gente tem hoje, não é verdade? Eu não quero que meus filhos tenham problema com triglicéridos, nem com diabetes, não quero. O Fred tá com a glicemia alta, não tá muito alta, mas já tá indo, né? Sabe quando vai subindo? E tem problema com triglicérides, né? Então, eu não quero isso para meus filhos, gente, eu não quero. E já tenho a predisposição genética, então se eu não cuidar da alimentação deles, eu sei que dá dó. Eu sei que às vezes dá dó, mas a vida não é assim, né? Às vezes o ruim que é bom, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, espero que vocês tenham gostado de saber quais os itens que eu já tirei da minha alimentação. Como vocês viram, foi algo bem gradativo, porque eu ainda não tinha as percepções que eu tenho hoje. É sempre assim, gente, é uma semana, sabe? Na outra semana tira mais um pouco, na outra semana vai tirando mais um pouco, porque tirar tudo de uma vez pode funcionar. Mas, pelo que eu percebi, não é o que eles indicam, tá? Às vezes a gente precisa desapegar de algumas coisas para poder embarcar mesmo num plano alimentar mais saudável, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhe o vídeo se você puder, porque ajuda bastante. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.